6, versículo 4. João capítulo 6, versículo 4. A Bíblia diz assim, olha, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Repita comigo assim, ó, vamos melhorar isso aqui, vamos colocar aqui, vamos adaptar essa frase. Ora, a Páscoa, a festa da plenitude, estava próxima. Amém? Então vamos repetir esse verso, vamos colocar a plenitude aqui, ó. Vamos lá no já. Ora, a Páscoa da... Não, peraí, gente, está gravando? Está no YouTube? Pelo amor de Deus. 1, 2, 3 e já! Ora, a Páscoa, a festa da plenitude, estava próxima. A Páscoa, a festa da igreja cristã. A Páscoa, a festa do cristão. Nós estamos comemorando ela hoje. Glória! Glória a Deus, que noite especial. João mesmo capítulo. João capítulo 6. Agora eu vou atravessar, eu vou lá para quase o final. É um capitulão. Eu vou para o versículo 59 agora. Versículo 59. A Páscoa estava próxima. E agora no versículo 59, a Bíblia diz assim, olha, Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus disse muitas coisas. Quando ele estava pregando e ensinando na sinagoga que se situava numa cidade chamada Cafarnaum. Mas o que é uma sinagoga? Assim, em curtas palavras para explicar, é como se fosse uma igreja dos judeus. Uma igreja de judeus. Então Jesus estava ensinando na igreja dos judeus. Jesus estava pregando numa igreja de judeus. Jesus vai pregar para uma igreja. E essa igreja é a família plena. Jesus, eu vou pegar essas palavras que Jesus pregou para essa sinagoga de Cafarnaum e trazer para a nossa sinagoga, para a sinagoga da plenitude. Então se prepara aí, meu irmão. Prepara o teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração nessa noite. Amém. O título da nossa mensagem, o que Jesus pregou. Coloca pra gente aí o nosso título. O título dessa mensagem é o seguinte: o pão, a carne e o sangue. O pão, a carne e o sangue. Esse é o título da nossa mensagem nessa noite. Deixa eu te dar assim um panorama de todo o capítulo 6. O que aconteceu nesse capítulo 6? Nós já vimos que estava próximo da Páscoa. No final Jesus aparece lá em Cafarnaum, mas dando um panorama assim do que acontece ali naquele meio. A partir do versículo 2, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus, porque via que Jesus estava fazendo sinais miraculosos, Jesus estava curando. Então uma grande multidão se reunia para ver Jesus pregar. E mais do que isso, para ser alcançado pelos milagres que Jesus estava operando. E é nesse capítulo 6, que acontece um milagre muito famoso, que é o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Jesus estava fazendo milagres. Jesus multiplicou pães e peixes para uma grande multidão, alimentou uma grande multidão. E num determinado momento Jesus se afasta daquela multidão. Primeiro seus discípulos, eles saem na frente. Jesus
permanece orando no monte e os discípulos passam por uma grande tribulação no mar. No capítulo 6, que vai narrar aquele episódio em que Jesus aparece andando sobre as águas. Interessante que nesse Evangelho de João não aparece Pedro andando sobre as águas. Imagino que João estava com um pouco de ciúme, talvez, de Pedro. Ele não colocou Pedro na história, mas Pedro está na história, está em algum outro evangelho. Eu não pesquisei quantos evangelhos falam desse episódio. Mas Jesus andou sobre as águas e Pedro também andou, mas João não fala nada. Pois bem, eles estavam indo para Cafarnaum. Jesus acalma o mar, eles chegam em Cafarnaum. E a Bíblia não diz quando eles entram na sinagoga, mas no final a Bíblia vai dizer que Jesus estava pregando numa sinagoga de Cafarnaum. Você está aí, amém? Amém? Se distrai não, irmão, se distrai não, vamos lá. Já era o dia seguinte daquela multiplicação de pães do dia anterior. E aí no versículo 24, coloca para a gente, a Bíblia vai dizer o seguinte: quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Na véspera, Jesus estava multiplicando pães. A multidão ficou muito motivada e empolgada. No dia seguinte, a multidão esperava encontrar Jesus novamente ali, naquele lugar ali. A Bíblia não fala em que lugar é esse, mas alguém manda um zap e fala: Jesus não está mais aí não, Jesus foi para Cafarnaum. E aí, mano, acontece no lance aqui, os caras entram no barco, jet ski, motoboy, vamos embora atrás de Jesus, ônibus, aluga van, doblô, e pum, vão para Cafarnaum. Jesus está lá, e eles vão de bondão, ó, eles entram no barco e partiram para Cafarnaum. A multidão que queria ir atrás de Jesus. E aí agora no versículo 24, a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus respondeu. Olha só, dá sua atenção. Agora é Jesus começando a falar. A letra da tua Bíblia já está em vermelho. Olha o que Jesus pregou. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. São pessoas, é uma multidão que está indo atrás de Jesus porque está tendo as suas necessidades atendidas. É uma multidão que segue Jesus porque recebeu promessas de que suas necessidades seriam supridas. A Bíblia está narrando, e a gente pode trazer para o nosso tempo, que é uma multidão de pessoas que vai atrás de Jesus, porque Jesus resolve os seus problemas. Enquanto Jesus está resolvendo as paradas, a multidão vai atrás dele. Enquanto tem pão, a multidão se reúne para ouvir o que Jesus tem para falar. E o pão que eu estou falando aqui não é o pão da palavra de Deus, é o pão físico, é o pão que alimenta o nosso estômago. Enquanto tem esse pão, enquanto tem essas necessidades atendidas, o público de Jesus, a multidão é grande. A Bíblia vai falar isso. Enquanto Jesus está falando assim: olha, eu vou mudar a tua vida. Enquanto a palavra de Jesus está sendo: olha, você vai receber algo. Você nem sabe o que foi pregado. Você já foi em cultos que acaba o culto, você fala assim: mas o que o pastor pregou? O pastor não lembra o que ele pregou, mas foi tremendo. Tá, mas a palavra, o que você aprendeu? Pastor, vou mover. Tá, mas vou mover, mas
Tá, mas o que ele pregou? O que mudou tua vida? Pastor, tocou na minha mente. Falou que eu ia receber um monte de coisa e eu peguei aquilo e a igreja toda pegou e ganhamos, e a igreja toda recebeu um monte de profecia, um monte de manto, enquanto a igreja está recebendo promessas de que suas necessidades serão atendidas. Você não lembra nenhuma das palavras que Jesus pregou. É capaz dessa multidão não lembrar de nada. Jesus podia estar pregando sobre física quântica e os caras estão falando amém, amém, amém. Mas eu estou aqui porque eu quero pão. Meu Deus. Eu estou aqui porque eu quero meu pão. Jesus. E agora eu vou te mostrar o final do capítulo. O final do capítulo para você entender como que a multidão reagiu com a ministração, com a pregação de Jesus. Final do capítulo, João 6,60. João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Esse discurso de Jesus é muito duro, quem pode ouvir isso? A palavra de Jesus é muito pesada. Adianta, versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Meu Deus. E já não andavam com ele. Diante dos feitos de Jesus, aparecia uma grande multidão. Quando Jesus entregava pão, a igreja ficava cheia. Diante do que Jesus pregava, os discípulos iam embora. Meu Deus. É o que a palavra está pregando, está ensinando para a gente aqui. E aí talvez você esteja perguntando: pastor, você não tem medo de pregar uma série de mensagens daquilo que Jesus pregou? Porque se o Senhor trouxer pão para a igreja fica cheia. Mas quando traz a palavra, a tendência são os discípulos. Meu Deus. Eu vou refazer a minha frase. A tendência é que a multidão vá saindo pelas portas, porque os discípulos permanecem. Eita, Jesus. Porque é no final desse capítulo que Jesus vai falar para Pedro assim: quer ir também, Pedro? Eita. Você quer ir também? Mas aí Pedro chega e fala assim: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida. Aleluia. Amém. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde, Senhor? O que faz a igreja cair, o que faz a igreja crescer é cair pão do céu. Isso só atrai a multidão. A multidão gosta de ver pão caindo do céu. Mas eu vou te mostrar a igreja dos discípulos. Eita, Jesus. Porque se a multidão sai quando a palavra é pregada, os discípulos, Atos 2, 42, Atos 2, 42. Meu Deus. Pastor, a palavra de Jesus afasta a multidão. Pastor, você não tem medo da igreja esvaziar, da igreja não crescer? Vamos ver o que faz a igreja crescer. Isso. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina. Perseveravam, não paravam de ouvir a doutrina dos apóstolos. Não paravam, perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Glória a Deus. No
Não era pão caindo do céu, era pão sendo repartido. Isso, Jesus! Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pastor, qual é a doutrina dos apóstolos? O que recebi do Senhor também vos entreguei. É Paulo que fala: eu recebi de Jesus, eu entrego para você o que eu recebi, o que pastor Bruno recebeu do Senhor, eu entrego para a família Plenitude. Amém. Versículo 46 de Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Versículo 46. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pão partido dentro de casa, comunhão, intimidade. Doutrina dos apóstolos, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam lotando a igreja. Meu Deus. Os que iam lotando a igreja. E acrescentando multidão. E acrescentando o quê? Os que iam sendo salvos. Eita Deus. Crescimento para a igreja? Não vou abrir mão de pregar a palavra, irmão. Glória a Deus. Não espere que eu vou te prometer pão caindo do céu, vai abrir a porta. Não espere. Espere a doutrina dos apóstolos. Aleluia. Espere a doutrina do Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Volta para João 6. João 6, 26. Vamos ver Jesus pregar. Jesus respondeu: em verdade, em verdade. Quando Jesus fala em verdade, é verdade absoluta, é verdade ponto final, é verdade, todas as outras verdades têm que se calar. Em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus vai pregar. Irmãos, eu vou ler muitos textos aqui. Eu vou ler quase o capítulo 6 todinho. Então, não fica com sono não fica... Você está lendo, Jesus está pregando, irmão. É a palavra de Jesus que eu vou ler aqui. Então não fica distraído, desconectado não. Vem comigo. Agora 27. Isso, vamos embora. Versículo 27. Trabalhem não pela comida que perece e se estraga. Trabalhem não pela comida que perece e se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Ei, essa comida estraga. A comida que nós trabalhamos para ter o pão estraga. A barrinha de chocolate, o ovo de chocolate que você vai comer ou está comendo, estraga. Isso aqui estraga. Quem quer comer isso aqui estraga? Quem quer, vem buscar. Quem quer, vem buscar. Bora, gente, quem quer? Eu, vocês estão indo embora? Vem buscar. Glória a Deus. Multidão, hein? Isso é multidão purinha, veio pelo ovo, pelo chocolate. Olha o multidão indo embora. Até que ficou embora. Isso aí não é nada disso não. Mas essa comida que eu trabalhei para comprar estraga. O corpo que come a comida perece, estraga. A tua roupinha bonitinha que você trabalha
para ter, estraga, perece. A Bíblia vai dizer para você trabalhar não pela comida que estraga, até o teu próprio dinheiro estraga. Quem quer? Ué, vem buscar. Ninguém quer. Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. Que Deus te abençoe. Você trabalhar. Que Deus abra as portas na sua vida. Prospere. Para que você cresça. Trabalhe para comprar tanta comida que estraga como aquilo que estraga. Depois que pode se cortar. Há uma comida que estraga para mim, pastor. Há uma que estraga para mim. Não. Aí fica demais, né? Mas é uma menina hoje. Pegou, ela pegou. Ela pegou. Quanta gente deixou de pegar? Estava caminhando, antes estava caminhando, acho que foi possível, né? Quem foi naquele negócio? Bota a mensagem dele. Aquele negócio foi o Bill Gates que vocês estavam falando? Foi quem? Foi o Bill Gates que falou assim, ó, na entrevista, né? O que faz. Uma repórter perguntou assim, o que você teve tanto sucesso, português? Por que você teve tanto sucesso? Aí ele não respondeu, pegou um cheque, assinou, né? E falou assim, pode pegar, né? Coloca aí, falando o que você quiser no cheque. Aí a repórter falou assim, não, mas eu não estou te perguntando sobre isso. Eu não quero dinheiro, só estou querendo saber o que fez você ter tanto sucesso, ser tão próspero, ser tão rico. Ele falou, pois é, então, isso que você deixou de fazer, porque eu não deixo de pegar nenhuma oportunidade. Você poderia ser a repórter mais rica do mundo, mais milionária do mundo, mas você não quis. O meu segredo é esse, aproveitar todas as oportunidades. Aqui, tu pegou a tua oportunidade. Mas depois tu vai voltar. Não, pega aqui, não, mãe, não. Você sabe, chefe. Vamos lá, pede uma igreja. Trabalhe pela comida que não estraga. É o que Jesus está falando aqui no versículo 27. Mas trabalhe para a comida que permanece para a vida eterna. Jesus está fazendo com que aquela multidão, com que aqueles discípulos olhem não só para essa vida, mas para a eternidade. A palavra que eu quero liberar para você é que você tenha pão, que você compre comida que estraga, carro que estraga, roupa boa que depois vai estragar. As melhores coisas que depois um dia vai estragar também. Mas que você não deixe, não abra mão de buscar a comida que não perece. E é essa palavra que Jesus está pregando aqui. Trabalhem por essa comida. E aí no versículo 28, eles vão falar, então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Nós vamos trabalhar com quem? Como é que é esse trabalho aí que você está falando? O que eu preciso fazer? Os discípulos estão perguntando. E aí no versículo 29, Jesus responde. Versículo 29, Jesus respondeu. Olha Jesus pregando aí. A obra de Deus é essa, que vocês creiam nele e que ele enviou. Que vocês creiam naquele que ele enviou. Então qual é o meu trabalho? Crer. O trabalho da igreja, dos discípulos de Cristo, é só crer. Pastor, então eu vou na igreja domingo e aí quando você fizer o apelo, eu falo, eu creio. É isso. É só isso.
O meu trabalho é só esse? Sim, é só esse. Porque todo o restante do trabalho já foi feito por Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Pastor, então eu creio no domingo, segunda, eu posso viver minha vida? Ainda não, irmãos. Porque a fé sem obras é morta. É isso. Você vai crer domingo e você vai alinhar a tua fé na segunda. É. E na terça, a tua fé tem que estar alinhada. É. As suas obras têm que estar alinhadas com a fé que você professou domingo. É. Você está entendendo essa palavra? Aleluia. E aí, a multidão no versículo 30, vai dizer: então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? A multidão quer sinal. O que o Senhor pode fazer? O que você pode fazer aí, Jesus, para a gente acreditar, para a gente ter fé? Dá um sinal para a gente. Versículo 31. Olha só, Jesus, sabe por quê? Porque os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. A multidão, ele pede um sinal para Jesus e vai falar assim: olha, dá um sinal para a gente crer. Cai mais um pãozinho aí que a gente acredita. Me dá mais um pãozinho para eu acreditar no que você está falando. Porque Moisés, nossos pais, comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Faz um sinal. Olha, Moisés dava pão todo dia para a gente. Os nossos antepassados, aqueles que vieram antes da gente, comiam pão todo dia, Jesus. O que você vai dar para a gente acreditar? E parece que o pastor e a pregação tem que sempre oferecer algo para você crer. Precisa sempre atender a tua necessidade, curar as tuas doenças, as tuas enfermidades, sarar a tua alma, porque se não fizer, você não crê. E se não fizer, você crê? Jesus está falando isso. E aí no versículo 32, Jesus vai dizer: olha Jesus pregando, irmão, não se distraia, não se perca. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Ei, o líder de vocês não deu pão para vocês. Quem deu pão para vocês lá no passado foi o meu Pai. Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus ele vai comparar o pão que os judeus estão pedindo, o pão que a multidão está pedindo, o pão que eles queriam era o maná, pão caindo toda hora, multiplicação de pão, multiplicação de peixes. Aqueles homens queriam sinais. E Jesus está falando o seguinte: olha, pois o pão de Deus, versículo 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava falando dele próprio. Aleluia! Jesus estava se apresentando como pão. O título da mensagem é o seguinte: o pão, a carne e o sangue. Jesus está se apresentando: eu sou o pão do céu, eu sou o pão que dá vida ao mundo. E é lógico que ele não está se referindo à sua vida aqui, porque antes ele já tinha falado: o pão que você come aqui perece.
apenas o pão que Jesus, que você vem buscar às quintas, aos domingos, ajoelhado na tua casa, buscando e pedindo pão. Busque o pão da vida, o pão que desceu do céu, que se chama Jesus Cristo. Amém, meu amado. Meu Jesus querido. Versículo 47. Jesus está pregando, Jesus está pregando. Você está prestando atenção no que Jesus está pregando? Não se distraia. Aleluia. Tu és minha vitória, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Versículo 47. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O meu pão que eu entrego para vocês dá eternidade para vocês. Eita glória. Versículo 48 ele fala: eu sou o pão da vida. Jesus está falando assim, ó, sou eu que vocês têm que buscar. É isso, Deus. Abre os ouvidos, Senhor. Versículo 49. Eles queriam sinais, eles pedem maná, eles querem que o maná caia, porque Moisés deu pão. Os pais de vocês, 49, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Eles falaram: olha, Moisés dava pão todo dia, mas o pão que Moisés deu e que eles comeram, fizeram eles morrer. Todos eles morreram. O pão de Moisés, o meu pão, que eu busco todo dia com trabalho, com suor, não me garante vida. É isso. Não me dá vida. É isso, Jesus. Abre os ouvidos. Ah, mas me mostra um sinal, me dá um sinal, porque Moisés fez cair pão do céu, e aí você, para crer, pede um sinal. Pastor, se Jesus me der só mais um sinal, se Jesus resolver só mais esse problema, aí eu creio. Um dia que Jesus resolver isso aí não, aí eu vou virar crente. Aí não, quando Jesus resolver, ei queridos, Jesus dava pão todo dia. Sabe quem era o povo mais infiel, desobediente? Era o povo que ganhava pão todo dia. É isso. Pão não vai fazer você se tornar obediente a ele não, tá? O pão que ele te dá, o milagre que ele vai fazer na tua vida, não te faz obediente a ele. Porque o povo lá no deserto tinha pão todo dia. Então não adianta milagre na tua vida todo dia. Todo dia Deus satisfazendo as tuas necessidades. E você achando que você vai servir ele por isso. Não. Você tem que adorar ele, servir a ele, porque ele é o pão da vida. É isso. O pão que não perece. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. O pão que não perece. Abre os ouvidos. Ah, ele dava pão todo dia. Ah, pastor, eu busco meu milagre todo dia. Eu quero, eu preciso disso para ser crente. Não, você não precisa. Você precisa do pão da vida. Do pão da vida. É isso. É do Senhor que nós precisamos, Jesus. Tu és tudo. Versículo 50. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo. Versículo 50. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Este é o pão que desce do céu, Aleluia. para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Opa! Era o pão, agora é a carne. Qual é o título da mensagem? O pão, a carne, o sangue. Qual é o título da mensagem? O pão, a carne e o sangue. O pão vivo é ele. Mas agora ele está falando que ele que é o pão vivo é a carne.
eles querem um sinal, e eles lembram do maná, e Jesus abre o capítulo, se distrai, e Jesus abre o capítulo falando de multiplicação de pães. Será que isso tem alguma coisa a ver, pastor? Não sei, vamos ver. Será que tem? Vamos ver. Até agora, Jesus estava se apresentando como o pão da vida, mas agora ele vai falar: eu daria a minha carne. O pão dele é carne. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Versículo 52. Então os judeus estão até hoje perguntando, começaram a discutir e dizendo: olha, como este pode nos dar a sua própria carne para comer? Como? A igreja conhece. A igreja conhece. A igreja conhece a carne. A igreja conhece a carne. A igreja conhece a carne. A igreja conhece a carne que foi entregue, o corpo que foi entregue. E aí Jesus falou: olha, vocês precisam comer dessa carne. João Batista já conhecia essa carne, porque João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro. Entrou o Cordeiro na história. O Cordeiro entrou. A carne do Cordeiro, o Cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento, acaba de entrar na história. É isso que João Batista está falando. Olha, até hoje sacrificavam os cordeiros, mas agora entrou o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, irmãos. Olha isso. Imagina, para sacrificar no templo, os homens levavam, cada um levava o seu cordeiro. Cada um levava o seu cordeiro. Imagina, eu fico imaginando amarradinho assim, com um laço, com uma corda, e puxando o cordeiro. E aí fala assim: esse é o cordeiro do Márcio, esse é o cordeiro do Abel, da Bárbara, da Duda, esse é o cordeiro da Débora. Aí daqui a pouco entra Deus com o cordeiro dele e fala assim: esse aqui é o meu cordeiro. Mas não é teu filho, é o meu filho. Ele é o cordeiro. Esse é o meu cordeiro. Esse é o meu cordeiro. É o meu cordeiro. E vocês, versículo 52. Meu amado se entregou. Como é que este nos pode dar a sua própria carne? Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. O pão eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. A carne que foi entregue por mim, por você na cruz, é a carne de Cristo. Só isso, pastor? Você pregou sobre o pão? Você pregou sobre a carne? Mas e o sangue? Versículo 53. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Então, para ter vida, a vida que não perece, a vida eterna, perecer, aqui, irmãos, é ser fadado ao inferno. Isso é o verbo perecer, que está aqui no grego, foi traduzido como perecer. Perecer é ir para o inferno. Quem não come, quem não bebe, Jesus está falando:
solução. Só tem para quem come e para quem bebe do seu sangue. Meu Deus. Tem que ter carne. Tem que ter sangue. Primeiro ele se apresenta como pão. No início do capítulo, multiplicando pães. Os discípulos pedem sinal. E cutucam ele falando assim: olha, Moisés dava pão. E aí ele fala: eu sou o pão da vida. Mas eu vou explicar melhor para vocês. O pão é a minha carne. Quem comer dela tem vida. Quem bebe do meu sangue, eu vou ler versículo 54. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. O que eu estou pregando para você não é pão para durar até sexta-feira. O que eu estou pregando para você é carne e sangue para você ter acesso à vida eterna. Para ter acesso à vida eterna, eu preciso comer da carne, beber do sangue. Não basta ter o cordeiro. Não basta você ter o cordeiro. Pastor, me explica melhor. Não basta você conhecer o cordeiro. É isso. Não basta você ir na igreja. Não. Isso não te dá a salvação. Não basta você saber tudo. Pastor, eu dou dízimo. Não. Não adianta, irmãos. Tem que ter um cordeiro dentro da tua casa. Eita Deus. Você tem que ter um cordeiro lá dentro da tua casa. Você precisa do cordeiro, você precisa beber do sangue. E isso, irmão, não é literal. Pastor, como é que eu como da carne, bebo do sangue? Isso é canibalismo e vampirismo. Estou pregando isso. Canibalismo, isso é linguagem figurada. Quando a Bíblia fala de carne e sangue, a Bíblia está falando do sacrifício do cordeiro na cruz. Quando a gente fala de beber o sangue, a gente está falando que o sangue ele tem que fazer parte da tua vida. O sangue ele tem que fazer parte da tua história. O sangue tem que estar sobre você. As pessoas têm que ver, pastor, tem que beber um copão de sangue. Não. O sangue tem que estar cobrindo você. O sangue de Jesus ele tem que estar estampado em você. O sangue de Jesus ele tem que estar na tua rede social. Quando a pessoa te vê, ele vai ver: meu Deus, lá vai uma pessoa que tem a cobertura do sangue. Esse tem cobertura do sangue. Ter o sangue fala de assumir Jesus publicamente. É isso. Não basta carne. Não basta só comer o cordeiro. Não basta só você ter Jesus dentro da tua casa, com a tua família. Você tem que colocar o sangue para fora. Pastor, colocar para fora, sim. Já viu placa de comércio? Já viu placa? Já viu? LM, mecânica e refrigeração. Você vai encontrar lá um monte de gente suja, consertando o carro. O carro fica limpo, mas os caras lá de dentro ficam sujos. Quando você bate e vê na placa assim, olha, LM, você sabe que ali tem uma oficina. Quando você vê assim, ó, marrentinho, correndo, opa, ali tem torneio. É se assumir, é se mostrar publicamente, é colocar o sangue publicamente sobre a sua vida. Ter a carne e ter o sangue. Pastor, você está me lembrando uma história? Você está me lembrando uma história lá do Egito? Sim. Sim. Porque
Aqueles homens estão pedindo um sinal para Jesus. E eles falam: olha, Moisés deu pão para a gente sair comendo todo dia no deserto. Sim, Moisés te deu pão, mas antes de vocês irem ser sustentados no deserto, antes vocês tiveram que, os seus pais tiveram que se assentar numa mesa. Isso! Comer um cordeiro, comer da carne. Que sinal você nos dá, Jesus? Jesus, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus está falando assim: tem que comer o cordeiro. Vocês querem o pão lá na frente, mas para sair, para ter libertação, você sentou na mesa. Seus pais, seus antepassados sentaram numa mesa e comeram o cordeiro. Só isso? Não. E pegaram o sangue do cordeiro e colocaram nos umbrais das portas. Comer e beber do sangue. Comer em casa com a família e se assumir. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Sobre a minha vida está o sangue. Porque Jesus, quando olha para você, quando Deus olha para você, Ele olha para você através do sangue dele que está sobre você. E Ele não consegue enxergar as tuas imperfeições, o meu e o seu pecado, porque o sangue está sobre a minha vida. O sacrifício da carne e do sangue está sobre a minha vida. Ele olha para você através da lente da cruz. Aleluia! Sabe o que ele enxerga? O sangue. Se ele te enxergasse, Márcio, só Márcio, você estava igual a tua calça rasgada. Mas ele enxerga as manchas brancas como se fossem manchas de sangue sobre a tua vida. E ele enxerga a minha vida e a sua vida cobertas pelo sangue de Jesus. Nos dê um sinal. Nossos pais comeram um maná. Jesus está falando assim: comeram um maná, comeram pão, mas antes estavam presos, escravizados. É isso. E o que pôs eles em liberdade foi eles terem comido a minha carne e bebido e assumido o meu sangue. O nome disso chama-se Páscoa. Páscoa. Isso é a Páscoa. Will Isaac. Sem problema. Vamos. Oi, já voltou aqui. Voltou para você? Aleluia. Não perca o foco, irmãos. Não perca o foco. Aleluia. A multidão queria um sinal e Jesus mostrou a Páscoa. Eu já estou encerrando a minha mensagem. O pão, a carne e o sangue. Jesus está pregando para a igreja plenitude nessa noite. Vocês precisam viver a Páscoa. Sabe o que significa Páscoa? Passagem. Passagem. Quando o sangue está sobre a sua vida, a morte passa. A morte passa. A morte passa. Aleluia. Passa. Passa. Quer se livrar da morte? A primeira morte todos vamos passar, mas da segunda morte. Jesus está pregando palavras para você nessa noite de vida eterna. Esquece pão, esquece pão, esquece pão, irmão. Pão perece, pão perece. Mas o sangue e a carne é o que te garante a vida eterna. Vira para o teu irmão e fala assim: você está de passagem aqui. Nós estamos de passagem aqui. Se prepara para a Páscoa. Fala assim: se prepara para a Páscoa. Estamos de passagem por aqui. Passagem, só de passagem. Só de passagem. Interessante que
Moisés, quando dá orientação, Deus dá orientação para Moisés, lá em Êxodo, lá onde está registrando a Páscoa. Ele chega e fala assim: olha, fala para o meu povo, fala para os filhos vestirem roupa de viagem. Roupa de viagem. Eita, Jesus! Sabe o que significa roupa de viagem? Porque Deus estava falando isso. Roupa de peregrino. É roupa de peregrino. Você tem que estar aqui nesse mundo com roupa de peregrino. Porque você não é daqui, eu não sou daqui, nós não somos daqui. Eu preciso te pregar para você um evangelho que te prepara para não viver só aqui, mas para você ter a vida eterna. Coloque roupa de peregrino, irmão. Não se apegue a nada. Não se apegue a nada desse mundo. Não se apegue o que havemos de comer, o que havemos de vestir. Ah, esquece isso, irmão. Isso aí Jesus vai te dando. Ele vai te dando, Ele vai te provendo. É isso! Coloca roupa de peregrino, roupa de Páscoa. É roupa de Páscoa. Fala pro teu irmão assim: roupa de Páscoa. Roupa de Páscoa! Roupa de passagem. Roupa de passagem. Aleluia. Fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. O pão, a carne e o sangue. As nossas expectativas não podem estar só nessa terra, irmão. Paulo vai falar em 1 Coríntios 15:19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos as pessoas mais felizes do mundo. Sabe por que aconteceu? Porque a nossa esperança só está aqui nessa vida, por aquilo que Jesus pode fazer só para a gente aqui. Mas Jesus prega para a gente: ó, não ajuda a tesoura aqui, cara. Isso aqui, ó, a traça um dia vai consumir. A traça acaba com isso aqui, com essa roupinha aqui, bonitinha, com o teu corpo. Um dia você vai voltar pro pó, mas teu espírito vai estar com Ele. Eternamente você vai ter um corpo glorificado. Aleluia. Crente não vive com a cabeça só na terra. Tudo que você faz tem que ter visão do reino dos céus. Aleluia. Jesus vem trazer a pregação de Jesus, irmão. O que está em letra vermelha para você é trazer a consciência dos céus para a terra. Mas só quando é que nós vamos viver isso? É só quando a gente vai com Ele? Não, é a partir de agora. É a partir de hoje. Eu quero finalizar com o versículo 54. João 6:54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Cristo ressuscitou, mas um dia Ele vai te ressuscitar no último dia. Um dia Ele vai ressuscitar aquela pessoa que você tanto ama, mas que servia a Deus. Um dia Ele vai ser ressurreto no último dia, no dia da volta de Jesus. Versículo 55: pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. É a verdadeira. Fala para o teu irmão assim, fala assim: é a verdadeira. Verdadeira comida, verdadeira bebida. Então para de se enganar com aquilo que é falso. Para de se enganar. E eu fecho de verdade com o versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo. Vou repetir: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Jesus está falando: olha, eu vivo por causa do Pai. Igualmente a isso, também quem de mim se alimenta viverá por mim.
Está na hora do meu estilo de vida, do teu estilo de vida, começar a manifestar o estilo de vida do Pai. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Eu vivo o meu propósito de vida, Jesus está falando aqui, é por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta, quem se alimenta do carne, quem se alimenta do pão, quem se alimenta do sangue, viverá por mim. Está na hora da gente parar de viver pelas coisas, para viver por Cristo. A igreja precisa viver por Jesus. O meu foco não tem que estar no meu umbigo, mas tem que estar em Jesus. Viva por Ele, viva por Ele, viva com o propósito de proclamar o nome dEle. Viva com o propósito de manifestar a glória dEle. Viva com o propósito de falar das virtudes e do caráter dEle. Quem olha para Ele não olha para a dor. Quem olha para Ele não olha para as faltas. Quem olha para Ele não olha para a depressão. Quem olha para Ele não olha para as feridas que o mundo faz na gente. E a gente pode bater, pode arrebentar a gente, porque eu estou comendo da carne, eu estou bebendo do sangue, o sacrifício foi por mim. Eu tenho uma promessa. Que promessa? Um dia, por mais que eu esteja vivendo o pior dos meus dias, um dia eu vou ressuscitar com Ele. Um dia eu vou ressuscitar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos um louvor? Temos. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, para teu glória. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, para teu Pastor, essa palavra falou comigo, pastor. Pastor, eu estava muito focado nas coisas, no pão que merece. Pastor, eu estava pedindo sinais o tempo todo. Deus, faz coisas aqui, faz coisas aqui. Mas Deus te falou nessa noite, olha, que você precisa, filho, é comer a minha carne e beber do meu sangue. O que você precisa de verdade não é ficar ansioso por aquilo que você vai comer, porque esse pão daqui perece. O que você precisa é comer da carne e beber do sangue. Se essa palavra falou com você, se você estava angustiado por sinais que Deus te enviasse, pão dessa terra, pastor, oh Deus, se a tua oração era, Deus, manda pão, manda sustento, manda provisão, manda. Se a tua oração era essa, Deus está enviando para você carne e sangue. Se essa palavra falou com você, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem, o que você precisa da carne, o que você